Paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração da Praça Seca, Capela São Paulo Apóstolo. Sejam todos bem-vindos ao Tríduo em preparação à festa do nosso padroeiro. Paulo é o modelo mais perfeito do convertido e, por isso, é modelo de todo cristão. Pode-se até dizer que, depois de Cristo, ele é único. Em Cristo, reconhecemos o Salvador, ao passo que em Paulo temos o salvo. Cristo é o primogênito de toda criatura, mas Paulo é sua testemunha mais ardorosa. Em Cristo encontramos a fonte que sacia, enquanto em Paulo vemos alguém que bebe sofregamente nesta fonte de salvação. Juntamente com o diácono João Ananias, durante 3 dias, refletiremos alguns temas, sempre às 19h30. Na quinta-feira, 25 de junho, Paulo, o teólogo da graça. Na sexta-feira, 26 de junho, Paulo, o mestre da oração. No sábado, 27 de junho, Paulo, o mensageiro da alegria. E no domingo, 28 de junho, às 10 horas, teremos a celebração da Santa Missa em honra ao nosso padroeiro, diretamente da nossa capela. Participem! Então nós gostaríamos de contar com a presença de todos vocês que possam estar nos assistindo pelas nossas mídias, né? E que será muito bom, mesmo nesse momento de pandemia, que nós possamos fazer alguma coisa bem diferente, que a gente possa unir todos nós, que somos tão desejosos de ouvir a palavra de Deus através do seu apóstolo maior, Paulo. Primeiro dia, quinta-feira, 25 de junho de 2020. Refletiremos sobre Paulo, o teólogo da graça. Ó Santo Padroeiro, Apóstolo São Paulo, a vós pedimos, rogai por nós. Ó Santo Padroeiro, Apóstolo São Paulo, a vós pedimos, rogai por nós. De todos nós nessa comunidade, a verdade e a vida. Vós pedimos, rogai por nós. Ó Santo Padroeiro, Apóstolo São Paulo, a vós pedimos, rogai por nós. Ó Santo Padroeiro, Apóstolo São Paulo, a vós pedimos, rogai por nós. ensinai-nos a amar uns aos outros. A vós pedimos, rogai por nós. Saber repartir e a todos servir. A vós pedimos, rogai por nós. Ó Santo Padroeiro, Apóstolo São Paulo, a vós Pedimos, rogai por nós. ó Santo Padroeiro, Apóstolo São Paulo, A vós pedimos, rogai por nós. glória a Cristo, simples e pobre. A vós pedimos, rogai por nós. Fez em tudo semelhante aos homens. A vós pedimos, rogai por nós. Ó Santo Padroeiro, Apóstolo São Paulo, A vós pedimos, rogai por nós. ó Santo Padroeiro, Apóstolo São Paulo, A vós pedimos, rogai por nós. glória a Cristo, obediente ao Pai. A vós pedimos, rogai por nós. Até a morte e morte de cruz. A vós
nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje, primeiro dia do Tríduo de São Paulo Apóstolo. Iremos desenvolver o tema, o teólogo da graça. Como Paulo nos apresenta a graça? Primeiramente, precisamos saber o que é um teólogo. É aquele que estuda e analisa tudo acerca de Deus, da fé, do pensamento sobre Deus, dos livros bíblicos e das religiões. E a graça, termo que vem do latim gratia, que significa uma benevolência ou um favor. Alguém que recebe algo de Deus, um dom sobrenatural e gratuito. A nossa vida e a nossa salvação é uma graça de Deus que não podemos conseguir por nós mesmos. Sabemos que o apóstolo Paulo foi um grande perseguidor de cristãos. Era um judeu bem formado e tinha cidadania romana. O que vai diferenciar Paulo é justamente a graça de Deus, que o torna como o conhecemos hoje, o apóstolo Paulo. Paulo não recebe simplesmente a graça de Deus, ele recebe a revelação de Deus. Ao estudarmos as cartas paulinas, vemos logo que ele toca em um assunto delicado, a questão do homem pecador. Pela revelação de Deus, ele entendeu que por Cristo não somos mais pecadores. E diante de Deus, somos santos e irrepreensíveis, novas criaturas e reconciliados com Deus. Podemos assim dizer que essa seja a apresentação básica de Paulo sobre a graça. Assim sendo, o apóstolo insiste em dizer que todos pecaram, mas foram justificados gratuitamente pela sua graça. A profundidade da apresentação da graça por Paulo a todos nós é como ele foca esta sua afirmação na paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele é enfático ao dizer: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa fé. Como encontramos na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 17. Paulo nos apresenta também a graça nele mesmo ao dizer: na verdade, eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, porque perseguir a igreja de Deus. É pela graça de Deus que eu sou o que sou. Sua graça para comigo não foi estéril. A prova é que tenho trabalhado mais do que os outros apóstolos. Não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo, como está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, nos versículos de 9 a 10. Vemos assim que a graça de Deus no apóstolo Paulo, graça esta estampada na sua pessoa, não se finaliza nele mesmo. Observamos que alguém em estado de graça passa a ser uma luz na vida dos outros. Foi a graça de Deus nele que fixou a fé cristã no mundo. Quando ele diz que trabalhou mais que os outros, talvez ele não queira ser melhor que os outros, ou dizer que não trabalharam, mas dizer que o seu trabalho deu mais frutos pela sua coragem missionária e a sua fé na salvação nos dada por Cristo. Paulo se esforça em recuperar e fortalecer a esperança do povo coríntio. A esperança caminha
com a nossa ressurreição. Que relação tem a graça com o pecado? Sabemos que pecado é tudo o que desagrada a Deus. A graça tem relação com o pecado, mas em forma de antítese. Ou seja, o que tem pensamentos de sentido contrário. Se pela graça vivemos, pelo pecado caímos em desgraça e já morremos antes até da própria morte. A graça liberta para se viver livre, leve e solto. O pecado nos aprisiona e não há prisão maior que a prisão provocada pela própria consciência. A graça nos aproxima de Deus e nos garante a vida eterna junto dele. O pecado nos afasta de Deus e, assim, condenados eternamente. A graça nos torna misericordiosos e compassivos. O pecado nos fecha e dificilmente perdoaremos. A graça nos une a Cristo. Paulo diz ser apóstolo da graça. O pecado nos afasta de Cristo e dos irmãos. A graça nos torna humildes e observadores das leis de Deus. O pecado nos torna soberbos e indiferentes às leis de Deus. A graça com graça, ou seja, nos concilia e nos reconcilia com Deus. O pecado não deixa isto acontecer. Cada vez mais nos afasta de Deus. Como crescer na graça? Para se crescer na graça, o primordial é entender que somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Isto é, amar a Deus como Pai. A seguir e ter Jesus como Mestre e Salvador. Depois, é ter a Igreja como corpo de Cristo, sendo o próprio Cristo a sua cabeça e nós os seus membros, como encontramos na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 12 a 31. Ter a Eucaristia como alimento espiritual, fazer obras de caridade, servir à Igreja e aos irmãos, ter a oração como contato direto com Deus, ser discípulo missionário de Jesus. Não julgar, mas perdoar sempre. Agora, com muita alegria, eu chamo os nossos queridos irmãos do canto para cantar a ladainha de São Paulo. Canta, meu povo, canta e encanta. São Paulo, apóstolo, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. São Paulo, apóstolo, rogai por nós, intercedei a Deus por nós, para sermos missionários, Interceder, pelas comunidades, interceder, pelos vossos devotos, interceder, pelos vossos benfeitores. interceder. São Paulo, O apóstolo, rogai por nós. intercedei a Deus por nós. São Paulo, apóstolo, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pelos bispos e pastores, Interceder, pelas novas vocações, interceder, pela vossa igreja, interceder, pela paz na humanidade. interceder. São Paulo,
apóstolo, rogai por nós. Intercedei a Deus por nós. São Paulo, Apóstolo, rogai por nós. intercedei a Deus por nós. Pelos pobres e doentes, Intercedei, pelos abandonados, intercedei, pelas nossas famílias, intercedei, pelos desamparados. intercedei. São Paulo, apóstolo, rogai por nós. Intercedei a Deus por nós. São Paulo, apóstolo, rogai por nós. Intercedei a Deus por nós. Voltamos assim à nossa segunda parte do primeiro dia do Tríduo de São Paulo Apóstolo. Conversar mais essa alegria e viver também a contemplação deste santo tão estimado, desse São Paulo Apóstolo, que fixa a fé de Deus em nossa fé. Somos inteiramente e imensamente agradecidos a Ele por tudo isso. Com certeza, não viveríamos essa nossa fé, não teríamos a nossa igreja da forma como nós temos, nada seria assim se não fosse pela intervenção e pela coragem missionária de Paulo. Ele sim fez a diferença. Ele sim é a diferença. E o que Paulo pode trazer para nós? Em que nós possamos, assim, nos espelhar em Paulo? O que podemos? O que Paulo nos fala? É importante saber que, através de Paulo, nós aprendemos que vivemos em um tempo de graça. E realmente nós vivemos em um tempo de graça. Não somos mais como aqueles de antigamente que estavam perdidos, estavam fracos, mas nós não. Nós temos Cristo que nos fortaleceu. E isso é o que nos afirma Paulo. Ele que tem todo o conteúdo para poder nos afirmar isso. Afinal, aquilo que nós chamamos caiu do cavalo foi o que aconteceu com Paulo. Ele recebe a graça. Ele vive um novo tempo. E viver em graça é realmente assim. Viver um novo tempo, uma nova vida. Mas viver em graça também não é viver em graça e muitas das vezes não tem tanta graça desse jeito. Conforme a gente pensa, vive na graça. Não é muito bem assim, não. A graça, muitas das vezes, e ela é, na maioria das vezes, exigente. Viver na graça é também viver no sacrifício. Ora, Paulo é um homem que se diz viver na graça. Foi fácil a vida de Paulo? Passou pouco sufoco na vida, Paulo? Como nós rezamos, prisões, flagelações, naufrágios, todas essas coisas, perseguições, estudo para poder ensinar. É muito fácil viver a graça. É preciso, sim, mesmo dentro das tempestades da vida, colher da melhor forma essa graça. E essa graça, muitas das vezes, não acontece de uma hora para outra. Como muitas das vezes a gente quer que as coisas aconteçam assim. Aconteceu. Não, não é assim. A gente sabe que na vida nada é fácil. Não queira ninguém retirar da vida ou ter da vida algumas coisas com facilidade. Não é assim.
Viver na graça é viver no sacrifício, é viver o dia após dia, dias melhores, dias piores, mas ter dentro de si alguma coisa que é valiosíssima e que nós não devemos deixar para trás ou desperdiçar. A gente deve ter na vida objetivo. O que eu quero fazer? O que eu penso em fazer? O que eu quero conseguir? E como conseguir? Aí sim, é viver a plena graça, objetivando a vida. Paulo viveu tantos anos e será que ele viu a graça? Viu a graça nele. Mas será que ele colheu de tudo aquilo que fez a graça? Não. Paulo não colheu essa graça como nós assim almejamos. Paulo viveu a graça de nos fazer pessoas da graça. Muitas das vezes, a graça só vem depois de nós. Muitas das vezes, a graça não vem no pai, vem no filho ou vem no neto. Mas o pai, lá atrás, teve objetivos. O pai, lá atrás, trabalhou, se esforçou, teve coragem e fé, deu frutos. Aí isso é o que é mais importante da graça. Não é viver a graça, é dar fruto da graça. Como Paulo nos deu. Nós somos frutos de Paulo. E assim, muitas das vezes, reclamando da vida, achando que... Mas fazendo, ali no seu dia a dia, trabalhando, estudando, no sacrifício que a vida nos exige, o tempo vai passando e a gente fica velho. Mas aí sim é que a gente vê o quanto vale viver essa graça. Quando a gente vê, eu não consegui tudo o que eu consegui, mas os meus filhos estão conseguindo. Os meus netos estão conseguindo. Viver a graça não é viver de graça. Viver a graça é dar frutos e colher os frutos. Frutos que muitas vezes você não vai colher da sua própria árvore, mas da árvore dos seus filhos e dos seus netos. Viver a graça é viver a alegria. É viver sem temor. É viver de forma firme. Ora, nós temos uma graça entre nós. A própria igreja, São Paulo Apóstolo, é uma graça. Ora, daquele barraquinho simples, e há pouco tempo, uma igreja meio que acanhada, cresceu bastante. Não é uma graça? E esse crescimento da graça, o que podemos dizer? Não são frutos de trabalho, de dificuldades, de discussões, mas que realmente tinha objetivo. Por isso, queridos, ter objetivo e viver a graça. Ter objetivo e colher os frutos. Assim é São Paulo. Assim somos nós, nesse primeiro dia do tríduo de Apóstolo Paulo, no ano 2020. Força, fé e coragem, comunidade São Paulo Apóstolo. E assim, vamos rezar. Rezar com confiança a oração do nosso padroeiro, São Paulo Apóstolo. Que Deus abençoe a todos e nos proteja sempre. Ó glorioso São Paulo, que de perseguidor dos cristãos vos tornaste grande apóstolo, e que para anunciar o Cristo Salvador ao mundo inteiro sofrestes prisões, flagelações,
apedrejamentos, naufrágios e perseguições de toda a espécie, e por fim derramaste o vosso sangue. Alcançai-nos a graça de aceitar as doenças, os sofrimentos e as adversidades desta vida, que nada nos desanime do serviço de Deus, mas sirva para crescermos na fé, na esperança e no amor. Amém. Eu era cego, não enxergava, eu perseguia quem me amava, mas sua luz me iluminou. Hoje sou Paulo, apóstolo sou. Loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa do nosso Senhor. Loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa do nosso Senhor. Loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa do nosso Senhor. Loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa do nosso Senhor. Loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa do nosso Senhor. Loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa do nosso Senhor. Eu combati o bom combate, deixa o seu sangue que me resgate. Cristo anunciado, que importa eu sou decapitado, ressuscitado seu. Loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa do nosso Senhor. Loucura da cruz, loucura do amor, loucura de tudo, por causa do nosso Senhor.